o tema de uma série de ministrações que eu pretendo fazer com este título. Qual é o título? Eu não ouvi direito. Direção divina. Eu quero basear esta palavra no livro do pastor Greg Groeschel, que eu tenho em minhas mãos. Ele é um pastor norte-americano que tem sido instrumento nesses dias para falar ao mundo. Serão 7 ministrações que eu pretendo desenvolver com você. E eu gostaria muito que você não faltasse nas próximas 6 semanas, porque nós vamos descobrir qual a direção do Senhor para as nossas vidas. Vai ser fundamental você e eu nos concentrarmos, como o próprio slide está dizendo, 7 decisões. O que é que nós vamos juntos discorrer aqui? Decisões. Não são opções. Eu vou decidir andar nesta direção. Fale isso para o irmão da sua direita. O Senhor está pedindo para você decidir andar na direção dEle. Olha o que eu pretendo falar com você. 7 decisões. Leia comigo lá quais são as decisões. Primeira decisão, começar. É a que hoje nós vamos conversar. Qual é a segunda? Permanecer. E a terceira? Parar. A quarta? Avançar. E depois? E a seguir? E por fim? Confiar. Então eu quero começar hoje pela primeira, sendo redundante. E começando pela primeira, eu quero que você leia comigo este versículo. Pode ser? O título é Comece onde você está. Nós vamos interagir muito aqui, eu e você. Vou precisar da sua ajuda e da sua conexão. O título será esse: Comece onde você está. E o texto do Salmo 32, o que é que está dizendo? Eu o instruirei e o ensinarei que caminho você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Queridos, olha um instantinho aqui para frente. Existe uma direção que já foi escrita há mais de 2000 anos e está neste livro. São 66 livros que contém a Bíblia. Por aqui Deus dirigiu os patriarcas. Por este livro Deus usou profetas. Por este livro Deus dirigiu a vida de discípulos e apóstolos. E nós vamos discorrer nestas 7 semanas, nestes próximos 7 domingos, verdades absolutas deste livro. Nós vamos ser governados por este livro. Nós vamos ser dirigidos por este livro. Nós vamos ser inspirados por este livro. Este livro contém as palavras de Deus. Este livro contém o quê? As palavras de Deus. Ele quem sabe o melhor caminho, a melhor direção para cada um de nós. Por isso o salmista no Salmo 32 escreve: eu o instruirei. Veja, a instrução vem dele, vem de cima. Nós estamos dizendo aqui, nesta noite, que nós vamos ouvir a direção vertical. Qual é a direção? Vertical e não horizontal.
nós vamos ouvir a direção que vem de Deus. Por isso, o tema desta série, direção divina. A seguir, tem uma frase do autor desse livro, que eu quero que você leia comigo. Pode ser? Você não precisa ter fé para concluir aonde você quer chegar ou aonde Deus quer te levar. Mas você precisa, e eu também, de fé para dar o primeiro passo. Por isso, o tema desta noite: comece onde você está. Maria Robinson tem uma outra frase descrita no livro que eu achei importante a gente conferir. Vamos ler juntos? Ninguém pode É verdade? Você pode voltar para o seu passado? O que é que o seu passado lhe diz? Para alguns o seu passado é terrível, é tenebroso. Para outros nem tanto. Mas uma coisa é fato: nós não podemos voltar e dizer, vou começar tudo de novo lá atrás. Mas qualquer um de nós podemos começar a escrever uma nova história no presente, olhando para o futuro. Qual é a sua história? Talvez ela possua capítulos que você não queira compartilhar com ninguém, ou mesmo você nunca falou dela. Coisas que fizeram com você, ou coisas que fez que não gostaria de ter feito. Quebrou valores. Você prometeu algo e não cumpriu, quebrou promessas. Você feriu pessoas. Ao ferir essas pessoas, você tem consciência de que não se orgulha do que fez. Foi a lugares onde não deveria ter ido, com quem não deveria ter estado. A história de muitos pode ser assim, que tem vergonha, que tem até um desejo de que ninguém saiba. Talvez você tenha uma história de ter cedido a desejos egoístas e pecaminosos. Talvez você tenha uma história de ter decepcionado a Deus, ter dito, Senhor, eu vou fazer de agora em diante, e não fez. Talvez você não goste dos capítulos escuros e sombrios da tua história. Mas eu tenho uma notícia boa para todos nós. A minha e a sua história não acabou. Com a ajuda e a direção divina, nós podemos escrever uma história no presente e que vai ser muito bonita de ser contada no futuro. Nunca é tarde para começar, para iniciar um novo começo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa o quão duro ou teimoso você tenha sido até aqui. Como lá em casa a gente costuma brincar um com o outro, cabeça dura. Talvez sejamos muito cabeça dura. Você pode começar algo novo com Deus. Deixe Deus te ajudar a fazer algo novo. Levante sua mão direita. Diga assim: eu decido. Deus dirigir, direcionar a minha vida para algo novo.
Deixe Deus te ajudar a fazer algo novo, algo maior e melhor. Os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados, mas podem ser redimidos e não mais repetidos. Quantos concordam com esta afirmação que eu estou dando? Para que eu e você comecemos aonde estamos, eu quero deixar alguns princípios para você. Primeiro, leia para mim o que está na tela. Comece, não ouvi, repita. Quando é que eu começo? Grande? Como eu começo? Quando eu estou dando o primeiro passo. Comece pequeno. Olha a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel, diz o profeta Zacarias. Ou seja, quantas vezes nós desprezamos as pequenas coisas, os pequenos começos, e lá na frente a gente vai então conferir e dizer: quanta coisa eu perdi, quanta coisa eu deixei de provar. Então, se nós queremos começar, que é a proposta primeira deste tema, direção divina, eu tenho que começar mesmo com coisas pequenas, ou seja, pequenos hábitos. Eu estava estudando e me lembrei que nós temos aqui na Comunidade da Graça tantos profissionais liberais. Por exemplo, nós temos a Vera, que é uma dentista. Temos o Jaci, que também é dentista, mas é um professor, ele não exerce hoje em consultório. Mas eu fiquei pensando, você sabia que um pequeno hábito de escovar o dente ou os dentes a cada refeição, e não só a escovação de dente, você fazer uso do fio dental, vai eliminar, certo, doutora Vera? Cáries, obturações, ou então quando chegar, que é o meu caso, de ter que fazer aquela, tirar o que mesmo? A raiz, canal, como dói aquilo. Por que acontece isso? Porque um pequeno hábito, algo muito pequeno, que é o fato de você faz uma refeição, faz uma escovação e passa o fio dental. Se você fizer isso 3 vezes nas principais refeições, quando você for ao consultório da Vera, ela vai dar um like. Ela vai dizer: não tem nada, seus dentes estão ótimos. Agora comece pequeno. Não adianta você querer começar a fazer uma escovação quando você já perdeu toda a sua dentição. Aí eu vou começar lendo um livro porque eu tenho uma veia de escritor. Faça isto. Ninguém que escreveu um livro começou escrevendo um livro. Começou talvez lendo um livro. Por exemplo, eu fui um dos que não fui inspirado à leitura. Eu fui inspirado a ler jornal. E o que eu mais gostava de ler no jornal era as manchetes do meu time. Queria saber como é que tinha sido o jogo. Mas ler livro, como é que eu comecei e como é que eu peguei gosto pela leitura? Alguns dizem assim: nossa, você tem o hábito de ler 3 livros simultaneamente hoje?
Eu tenho, mas não comecei assim. Eu comecei lendo um livro, talvez capítulo, pouco. Eu não comecei lendo a Bíblia. Graças a Deus que eu tive um discipulador, e novo convertido, ele me disse: olha, comece lendo os evangelhos. Os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros da história do povo de Deus são interessantes. Mas comece pelos evangelhos. Comece pequeno. Depois, vá ler as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Foi assim que eu comecei. Então eu estou dizendo aqui para nós: comece pequeno. Eu quero mudar o hábito agora na minha alimentação. Vou radicalizar, vou tirar o carboidrato. Não faça isso, eu já fiz essa besteira. Não é assim que a gente reeduca o nosso físico. Comece pequeno. Agora eu vou para a academia, eu vou malhar. Você vai se esgotar. Comece como Isidoro uma vez disse assim: comece numa esteira, 30 minutinhos, ou até menos, 20, mas faça todo dia. Pergunta para mim: você ouviu a orientação do seu irmão? Por isso que esse livro chegou numa boa hora para mim. Eu quero a direção de Deus, e muitas vezes essa direção vem da boca dos meus irmãos. Olha o que Vincent Van Gogh escreveu. Leia lá esta frase. Fala isso para o seu irmão. Você pretende fazer grandes coisas? Reúna pequenos hábitos. Esse livro estimulou eu e a Nádia. Por exemplo, nós tomamos uma decisão de não jantar. Lógico que jantar é à noite, mas não jantar assim, coisas pesadas. Talvez um chazinho, uma bolachinha, água e sal. Quem sabe um suquinho ou uma fruta. E nós vamos começar amanhã, certo, bem? Não é assim que você disse para mim? Nós vamos começar amanhã. E eu disse: tá bom. Comece com pequenas coisas. Olha o que uma cristã católica escreveu. Leia para mim. Seja fiel nas pequenas coisas. Nela está o quê? A grande força. A gente quer começar grande, quando a gente deve começar pequeno. Eu quero ser pastor de uma grande igreja. Comece então sendo pastor de uma pequena igreja. Eu quero ser um líder de célula que tenha uma célula maravilhosa, que não caiba na minha casa. Comece como eu comecei a minha célula. Comecei eu, minha esposa, minha filha e um casal. Começamos assim. Depois de alguns anos, havia em casa 94 pessoas adultas. Mas não começamos com 94. Começamos. Já havia, o Paulinho já tinha o filho, Tiago? Já. A Bianca não. Estávamos em 6. Aí, próxima ovelha, minha sogra. Tratamento. Não, brincadeira. Minha sogra
começou a participar. Está até hoje na igreja, está lá na sede. Ela veio aqui, ficou encantada com a comunidade aqui. Ela veio na Páscoa, ela falou: nossa, que igreja acolhedora, Valmir. Ela disse assim: fala para o pastor Carlos Alberto vir aqui, ver como é que vocês recebem com amor e carinho. Eu falei: ai, tadinha dela, inocente. Ela só vê as coisas boas, né? É assim mesmo. Leia esta outra frase para mim. Leia lá. O caminho para a disciplina começa com decisões diárias, todos os dias. Você vai decidir orar. Ah, eu quero orar muito. Comece orando pouco. Ah, eu quero orar 1 hora. Eu ouvi que pastores oram até 2 horas. Mas eles não começaram orando 2 horas. Ore pouco. Ore 5 minutos. Comece pequeno. Um tempo atrás um irmão me procurou dizendo assim: eu tenho dificuldade de dar o meu dízimo. Eu recebo toda semana e eu acumulo as 4 semanas, e quando eu vou dar o meu dízimo fica difícil, porque eu já gastei o dinheiro. Eu falei: então é simples. Comece dando o dízimo toda semana. Comece pequeno. Ele pôs em prática. E até hoje ele faz assim. Comece pequeno. Segundo princípio, para começar onde você está. Leia para mim o que está na tela. Cuide dos detalhes. Leia o texto lá para mim, por favor. Os sátrapas, não é trapaceiro, sátrapas são governadores. 120 governadores. Continue lendo. Continua. Então veja, comece observando os detalhes. Aqueles 120 governadores começaram a observar a vida de Daniel e queriam pegá-lo na curva. Mas o texto diz que eles não encontraram nada. Agora, por que não encontraram nada? Porque Daniel começou a detalhar a vida dele. Quando o rei Dário disse assim: olha, eu não quero que ninguém ore a esse Deus que andam falando por aqui. Daniel ouviu. Só que Daniel fez o contrário. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Faz com seus 3 dedinhos assim, 3. Então Daniel era detalhista. Daniel não foi à toa para covas dos leões e os leões ficaram com a boca fechada. Não é que Daniel ficou à toa na vida, vendo a banda passar. Não, ele se comprometeu em detalhar sua vida com Deus. Disse: peraí. Eles estão dizendo que eu não posso orar. Agora é que eu vou orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Ouça. Em Daniel havia um espírito
excelente. Foi isso que o destacou dos demais. Ele passou a administrar aquele reino. E os outros 119 começaram a ficar furiosos. Agora te pergunto, ele passou a ser governador do dia para a noite? Você acha que isso aconteceu assim, no estalar de dedos? Não. Ele tinha uma aliança com Deus. A aliança com Deus era de ter uma vida santa. Ele tinha um estilo de vida. Ele orava. Determinado momento ele abria a janela da sua casa, olhava para os céus e mirava os céus. Ele decidiu não comer comida contaminada. Olhe os detalhes da vida de Daniel. Eu não vou me contaminar com as especiarias do rei. Diga comigo, Deus se importa comigo. Deus deseja que antes que eu faça, ou melhor, antes que eu seja, que eu faça. Fala isso para o seu irmão. Olha, antes de você fazer, Deus quer que você seja. Seja um homem de oração. Ah, pastor, eu quero ser um grande marido. Eu trato muito dessas questões quando o tema de casais me permite, dizendo que homem é um ser abençoado. Ele sai de manhã, não fala nada com a esposa, não manda um WhatsApp com uma palavra de gentileza, de amor, não traz flores, não traz bombom, não é um homem à moda antiga, daquele que ainda manda flores, mas chega de noite em casa, ele fala assim para a esposa: vamos ter um tempo de amor. Eu costumo dizer, e nem fui eu quem criei esta ideia, mas o pastor Jorge Mantuan, que é um médico ginecologista, ele diz assim que o homem é um fogão elétrico e a mulher é um fogão a lenha. O homem virou o botão, apertou, fogo. E a mulher? Mulher é a lenha. Como é que acende um fogão a lenha? Primeiro pega a lenha, mas é com a lenha? Não, é com o graveto. Põe os gravetinhos, depois taca um foguinho e fica fazendo o quê? Aí o sujeito passa o dia inteiro, não dá sinal de vida, chega em casa com as unhas cheias de graxa e ainda diz: meu amor. Bom, isso é outra coisa. Se você quer saber mais, vá no acampamento de casais que eu conto. Deus se importa com você. Deus deseja que você seja antes que você faça. Leia para mim 1 Tessalonicenses 4. Essa é a vontade de Deus, que você seja santo. Agora leia para mim, por favor, em voz bem alta. Nós precisamos aprender essa direção, irmãos. Só se constrói as coisas na vida
com excelência. Não é com qualquer nota, qualquer tempo. Se der eu faço, se der eu vou. Não é assim. Se a gente quer construir uma cultura, eu quero que os meus filhos vejam um modelo na minha casa de pai e mãe que se respeitem, que se amem, que eu quero que eles carreguem esta cultura. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ver os detalhes. Será que eu estou dando detalhes desta vida para que eles nos imitem? Terceiro ponto para começarmos hoje. Leia para mim. Priorize quantas coisas? Uma só. Faz assim, uma. Faz com o dedinho para mim. Uma. Desconhecido de todos nós, Jesus diz o que para Marta? Marta, Marta, se você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Quantas coisas era necessária? Talvez esse título, esta série, vá fazer com que você pense em fazer muitas mudanças. Olha, eu já pensei aqui enquanto o Valmir estava falando, eu vou começar isso. Não. Não comece 3, 4, 5 coisas, comece uma coisa só. Quero mudar a minha vida de oração, então comece por ela. Quero mudar a minha vida conjugal, comece por ela. Quero mudar as práticas na minha vida profissional, comece por ela. Talvez seja simplesmente escrever a sua história. Você não quer contar mais a história do passado, mas talvez você deveria sair hoje daqui com um desafio. Bom, eu ouvi que eu devo começar. Eu ouvi que eu devo começar pequeno. Eu ouvi que eu tenho que começar detalhando. E eu ouvi que eu tenho que começar priorizando uma coisa. Então deixa eu escrever a minha história daqui para frente. E depois que você escreveu essa história, você deve orar e dizer: Espírito Santo, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Ilumina os meus olhos. Fala ao meu coração, Espírito Santo. Como eu começo a reconciliação na minha casa? Como eu começo um período no meu trabalho para que o meu chefe me veja com olhos diferentes? Espírito Santo, como é que eu posso ter tempo com meus filhos? Por onde eu começo isto, Espírito Santo? Nós costumamos dizer que nós precisamos fazer inventário na nossa vida. Inventário não é só quando o seu pai e sua mãe morrem. Inventário da minha e da sua vida pode levar a gente a tomar a direção certa e não correr atrás do vento. Por fim, protagonize a sua história. Esse texto que eu separei de 1 Reis, capítulo 20, é muito interessante. Eu quero que você leia comigo em voz alta. Nessa seguindo.
Quem vai começar a mudança? Eu. Não adianta chegar em casa e dizer assim: olha, eu vou começar uma dieta, você cozinhe tudo para mim. Não. Você vai dizer: olha, eu preciso da sua ajuda, que eu até não sei cozinhar, eu gostaria de saber cozinhar. Mas olha, eu vou te dar aqui um cardápio. A Nádia tem muito disso. Ela diz assim: o que é que você quer? Quando eu estou em fase de fazer a dieta, ela diz assim: bom, o que é que você quer comer? Aí eu digo: qualquer coisa. Ela fala: então não vou fazer nada. Não é isso que você fala para mim? Aí eu sento e digo: olha, vamos fazer o seguinte: de manhã, dá para a gente fazer um ovinho? Eu vou evitar o pão, o carboidrato, o açúcar. Aí dá para a gente pensar num... Como é que chama aquilo que a gente come? Aquelas barrinhas de cereal, às 10 horas. Dá? Escuta, dá para a gente ir nessas casas que vendem esses produtos naturais e a gente comprar umas bombas que faz a gente emagrecer? Aí ela começa a me ajudar. Então você precisa protagonizar a sua história. Estou dando um exemplo, aí você amplia para a área que você quer começar uma mudança. Olha aqui, irmãos. Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir a sua posição e ir em direção a Ele. E depois avançar para o seu alvo. Ou seja, o primeiro passo que eu e você temos que dar em direção a quem? A Deus. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu já tentei. Sabe essa situação, Senhor, que é crônica? Senhor, me ajuda. Me dá uma direção. Coloca, Senhor, gente para falar comigo deste assunto. Uma vez o Osmar e a Anice foram na minha casa. Foram para falar de algumas coisas. Lá pelas tantas ele disse assim: Valmir, eu queria saber como é que você faz a administração da sua vida financeira. Aí eu peguei umas pastas. Eu comecei a mostrar para o Osmar: olha, Osmar, aqui eu guardo a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, aqui o IPTU. Ele falou assim: Valmir, cara, eu não consigo fazer isto. Você me ajuda? Você vai na minha casa? Até hoje o Osmar diz assim: quer falar com um cara que sabe cuidar de administração? Fala com o Valmir. Esta série que nós vamos fazer aos domingos, se eu fosse você, eu não perderia. Tem um cara que eu descobri, eu estou tentando em contato com ele, chama Diogo Gonçalves. Ele tem um livro que diz assim: como ficar rico ganhando pouco. Quantos querem ficar rico ganhando pouco? Quantos querem? Eu quero. Ficar rico ganhando pouco, me mostra o mapa. Eu estou tentando trazer esse cara aqui no domingo. Você vai ver se esse cara vier. Hoje ele é consultor do Cacá. Ele é consultor do pastor Paulo Mazzoni. Cara legal, moço novo, que já escreveu esse livro. Se o Senhor permitir, eu trago ele aqui. Levante-se, vá para a presença de Deus, corra a sua batalha. Qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever o fim da sua história? Qual será o seu começo? Nós vamos olhar o nosso celular ou o relógio? Você entendeu? Quando se trata de começar algo, você olha para o celular ou olha para o relógio? Pense antes de responder. Você vai começar algo. E eu estou propondo para você fazer duas coisas. Ou você olha o relógio ou você olha o celular. O que é que você olharia? Você olha para o celular.
Porque se você olhar o relógio só vai para frente. Passou a manhã, passou a tarde, passou a noite, passou o dia. Nesse sentido, então, porque no celular você consegue ter controle. Por exemplo, quando eu quero orar mais, tem uma ferramenta aqui que se chama despertador. Aí eu programo para levantar às 5 da matina. Aí eu vou orar mais. Qual é a primeira coisa para mudar? Cada um de nós sabe o que precisa mudar. Qual a disciplina que você precisa abraçar? E eu quero nesta noite encerrar aqui dizendo a você que se você e eu dermos este primeiro passo nesta direção, e se seguirmos os demais passos, por isso eu quero pedir para você não faltar. Ah, pastor, depois eu ouço a mensagem pelo boletim, pelo aplicativo, na célula, ou então no YouTube. Não é a mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas ferramentas não substituem a ação de Deus que está nesse lugar. Então, eu queria incentivar você. O tema desta série é direção. O quê? De quem vem essa direção? Quem vai começar? Eu. E eu quero saber quantos gostariam de ter na sua vida um começo ou um recomeço para ir nessa direção. Se você quer, fique de pé, por favor. Só os que querem. Os que não querem podem ficar sentados. Os diáconos que vão ungir depois no final, vão fazer orações específicas, podem até vir aqui à frente. Mas os demais, segure as mãos de quem está ao seu lado. Pastor, eu quero ir nessa direção. Pastor, eu quero ir nessa direção. Coloca para mim no primeiro slide, só para deixar o título exposto, por favor. Pastor, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ir nesta direção. Eu preciso ouvir a Deus. Se este é o seu caso, como é o meu caso, eu quero que você ore aí no seu lugar dizendo: Espírito Santo, dirija os meus passos e o meu coração. Vá dizendo isso agora e vá orando aí no seu lugar. Tome uma decisão nesta noite. Diga: Senhor, eu decido começar. Senhor, eu decido começar. E eu começo te buscando. Eu começo escrevendo, Senhor, uma história para que o Senhor me ajude a ver qual é o começo de tudo, para que eu não só escreva essa história, mas para que eu alcance êxito nessa história. Se você tem esta necessidade, se esta palavra falou com você, eu quero que você então diga isto ao Senhor. Quero que você diga isto ao Senhor. Quero que você diga: Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige o meu coração, Senhor. Fala comigo. Senhor, eu sou o teu filho. Senhor, eu sou o teu filho. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Uma coisa só eu peço ao Senhor incessantemente, dizia Davi. Uma coisa só. Quando o Senhor disse a Salomão: o que é que você quer que eu te faça, te conceda? Ele diz: me dê sabedoria. Salomão pediu uma coisa só.
Que esta noite, Senhor, nós possamos sair daqui pensando qual é a primeira coisa que eu vou mudar. Quero, Senhor, pensar sobre esse assunto. Eu quero orar a respeito dele. Eu quero conversar com pessoas importantes da minha confiança sobre essas mudanças que eu pretendo ter. Faz isto comigo, Senhor. E faz isto com aqueles irmãos que entenderam a importância desta direção divina. Oro pedindo que a tua graça se manifeste, Senhor, abundante sobre todos nós nesse lugar. Ore pelo seu irmão e diga: sustenta o meu irmão nesta direção. Que ele dê o primeiro passo. Que ele comece esta mudança hoje. Que ele saia daqui decidido. Que ele saia daqui convicto. Que o Senhor revele a ele. Que o Senhor dê a ele ânimo para te buscar. Coloque ao lado dele pessoas influentes, pessoas de confiança, que vão ajudá-lo nessas mudanças, Senhor, nesta direção. Pai, nós somos um povo que crê que o Senhor é que dirige os passos. Nós somos um povo que crê que os teus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Nós somos um povo que crê que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então dirige-nos nesta direção, Senhor. Mostra a cada um de nós como começam as mudanças, para que, Senhor, no final dessas 7 noites nós possamos contar, Senhor, como foi bom o Senhor falar conosco, dirigir os nossos passos e conduzir a nossa vida em vitória, em nome de Jesus. Se você crê nessa direção que o Espírito Santo está dando ao seu pastor, dê um abraço ao seu irmão e depois louve ao Senhor com toda a sua força, em nome de Jesus. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Grande abraço, o Senhor te abençoe. Se você precisa